A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui nessa tarde, de quinta-feira, né? Não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo, o dia, mas a hora que você abrir esse vídeo para escutar, essa palavra vai falar com você, vai te dar sabedoria, direção e vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então a palavra está aqui em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 20 até o 22 aqui, eu acho. 22. Que diz assim, ó, no versículo 20 no versículo 20 do capítulo 15 de 1 Samuel. Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Mas o exército tomou ovelha e boi do despojo, o melhor do anatema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus, em Gigal. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, enquanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que o sacrifício. Glória a Deus. Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Glória a Deus. Irmão, me perdoe que às vezes a gente está lendo um negócio assim e a Bíblia vem, muda as versões da palavra, tá entendendo? E a gente às vezes fica meio perdido. Mas que Deus abençoe e os irmãos entendeu, porque eu disse onde está o versículo, é no 1 Samuel capítulo 15, né? Do versículo 20 em diante. Então a palavra de Deus está falando aqui, né, irmão, sobre Saul. Saul é um rei que todo mundo ouve falar na Bíblia. Ninguém não quer nem ser Saul, né? Ninguém quer ser Saul. Todo mundo quer ser Davi, todo mundo quer ser Josafá, quer ser Ezequiel, quer ser um rei que não teve o mau exemplo que Saul teve, né? Mas Saul foi um homem, né, irmão, que ele não foi escolhido por Deus. Não foi Deus que escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o povo, tá entendendo? O povo, por ver o profeta Samuel já envelhecendo, ficando velho, tá entendendo? Os filhos de Samuel não seguiram o mesmo caminho de Samuel, o mesmo exemplo, né? Começaram a fazer coisas erradas dentro do ministério, né? Da igreja naquela época. Começou a aceitar suborno do povo, começou a facilitar as coisas para um, dificultar para outra, né? Ficou corrupto, virou corrupto os dois filhos de Samuel. Então, eles foram e pediram um rei. Né? Falou para Samuel: Samuel, a gente quer ter um rei como toda as nações têm. Tá entendendo? Para que lute nossas guerras, brigue nossas brigas, resolva nossos problemas, porque a gente não pode ficar assim. E Samuel ficou triste com aquele pedido que o povo fizeram para ele, né? Porque ele era o profeta, era o juiz de Israel naquela época. E ele foi orar a Deus. E Deus falou para Samuel: disse, Samuel, atenda o que eles estão pedindo. Atenda o que eles estão te pedindo, porque não é a você que ele está rejeitando, é a mim. Tá entendendo? Então o povo, quando começou a rejeitar Samuel como profeta e querer um rei para estar na frente deles, tá entendendo? Ele não rejeitou Samuel, ele rejeitou Deus. Porque quando você vira as costas para um homem de Deus, uma pessoa que é de Deus, que está ali para te aconselhar, para te ajudar, para orar por você, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando Deus, tá entendendo? Jesus disse que aquele que receber o que ele enviar, recebe ele e o Pai que está no céu, tá entendendo? Mas quem rejeitar, rejeita ele e rejeita o Pai também que está no céu. Mas tem gente, né, irmão, que infelizmente ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado, ele te rejeita, ele vira as costas para você, ele vende você, que nem venderam, José vendeu,
foi vendido pelos irmãos dele, né? José foi contar os sonhos que Deus sonhou para ele, né? O propósito que Deus tinha na vida dele, e os irmãos dele começaram a criar inveja, tá entendendo, irmão? Porque as pessoas têm inveja da tua vida. Você é uma pessoa que sabe pregar, que sabe orar, você ora e as pessoas ficam curadas, você prega e as pessoas são libertas, tá entendendo? Às vezes você não é nem pastor, não é nem obreiro de uma igreja, é um irmão que congrega na igreja, que está aí orando, intercedendo, e as pessoas são abençoadas pelas tuas orações, pela palavra que você prega, e isso cria inveja em pessoas que estão ali dentro, sabe, irmão? Porque o que mais está fazendo as pessoas ter inveja hoje no coração, dentro dos ministérios, dentro das igrejas, tá entendendo, irmão? É com medo de perder os cargos que tem dentro da igreja, tá entendendo? Com medo de perder a posição que eles têm ali, porque aquela posição que ele está ali não foi Deus que deu para ele, foi os homens, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que o que é do homem perece, mas o que é de Deus permanece na tua vida, tá entendendo? Se você é uma escolha de Deus, você não tem que ter medo, irmão. Você não tem que ter medo de fazer a vontade de Deus e estar na presença de Deus. Deixa quem quiser se levantar, o diabo, o homem, quem quiser se levantar, que vai cair tudo no chão, porque Deus não vai deixar de cumprir na tua vida o que ele te prometeu por causa de uma pessoa que não gosta de você, tem raiva de você, não gosta de você por causa da tua aparência, por causa da tua cor, porque tu não tem uma classe social bem equilibrada na sociedade, porque você não tem isso, não tem aquilo, começa a te julgar e começa a querer te rejeitar, te desprezar, tá entendendo? Então, o povo, quando escolheram Saul, foi uma escolha do povo, não foi de Deus. Por isso que você tem que saber o que você escolhe, irmão, para a sua vida. Porque a sua vida vai ser bem sucedida dependendo daquilo que você escolher para a sua vida. Se você escolher as coisas que Deus te der sabedoria, que Deus te der direção, tá entendendo? Né? Você vai ter sucesso na sua vida, na sua carreira, tá entendendo? Mas se você escolher uma coisa só por cobiça dos olhos, porque teus olhos escolheu, né? O homem, a mulher, aí vê que quer casar, tá solteiro na igreja, quer casar. Aí olha assim para dentro da igreja e diz, essas irmãs aqui, nenhuma satisfaz meus olhos, não. Aí a irmã olha, esses homens aqui, esses obreirinhos que tem aqui, nenhum satisfaz os meus olhos. Que eu não quero esses homens, eu quero um homem bonito, um homem na minha altura, tá entendendo? E casa, às vezes, com uma pessoa que tem uma posição social melhor do que aquele obreiro que está trabalhando na obra de Deus ali, um homem mais de boa aparência, tudo, tá entendendo? Mas não foi Deus que escolheu aquela pessoa para a vida dela. Não foi Deus que mandou ela casar com aquele homem. Ela que está escolhendo, está fazendo a escolha dela. E depois ela vai pagar o preço, tá entendendo? Porque tudo que vem sem a direção de Deus, a pessoa paga o preço, tá entendendo? A pessoa paga o preço porque Deus não se responsabiliza pela atitude das pessoas. Quer tomar uma atitude, então você tem seu livre-arbítrio de tomar a atitude que quiser, mas eu não vou me responsabilizar pelo que você está fazendo. Então você tem que esperar em Deus, você tem que confiar em Deus. Tudo que você for fazer, você tem que consultar a Deus. Eu posso fazer isso, Senhor? Isso é para mim? É da tua vontade? Se não for, você descarta, irmão. Sai fora. Porque a vida na presença de Deus, tá entendendo, irmão? Ela é muito boa quando você faz a vontade de Deus, quando você obedece a Deus. E o povo, né, escolheu Saul. E Deus mandou falar para Samuel, fala para eles, tá entendendo? O direito que o rei vai ter sobre eles, tá entendendo? Sobre os filhos dele, sobre as filhas dele, sobre a mulher dele, sobre todo mundo deles, tá entendendo? Sobre a vinha dele, as primeiras coisas vai ser tudo pro rei, os filhos dele vão servir ao rei, tá entendendo? No exército, as filhas vão trabalhar no palácio, tá entendendo? Tudo isso eles vão fazer, o rei vai exigir deles, tá entendendo? Mas eles não quiseram saber, senão tá bom, a gente quer assim mesmo. Então, Deus falou para Samuel, né, que na cidade ia entrar um homem lá, que era Saul, que ele podia ungir aquele homem, que era o homem, tá entendendo, que Deus tinha preparado para Samuel ungir ele. Você vê que as coisas de Saul foi tudo feita no meio da rua, assim, não foi negócio feito que nem a de Davi. Davi, Samuel chegou na casa de Jessé, olhou os filhos dele todinho, de um por um, nenhum desse aqui é o homem que Deus quer, não. Tem mais filho teu aí? Ainda tenho. Tá lá no campo, tomando conta das ovelhas. Então manda chamar ele e ninguém vai comer aqui do sacrifício até que ele chegue. Foi tudo dentro da casa de Jessé ali, tudo organizado, tudo certinho. Mas as coisas de Saul já pegou carona num sacrifício que Samuel ia fazer lá no monte, tá entendendo? Ele já levou ele para lá, para o povo conhecer ele, tudo. Foi tudo feito assim,
Tá entendendo? Saul não tinha dinheiro nem para consultar Samuel, o vidente, naquela época, ele não tinha. Quem tinha o dinheiro era o rapaz que estava com ele, o escudeiro dele, foi quem tinha meio pedaço de uma moeda de prata para dar para Samuel, para poder se consultar, para ver se Samuel adivinhava onde estavam as ovelhas dele, dizia onde estavam as ovelhas, ou perdoa, irmão, a jumenta que ele tinha perdido. Mas desde que ele estava indo em direção a Samuel, porque Deus já tinha aquele propósito de levar ele até Samuel. Então Saul começou o reinado dele desse jeito. E quando ele foi ungido rei, quando ele saiu dali da presença de Samuel, ele já foi para dentro de um grupo de profetas profetizar. Já ficou fazendo festinha com um grupo de profetas, tá entendendo? Por isso que depois ele desobedeceu a Samuel. Samuel disse que não era para ele oferecer sacrifício, e ele foi oferecer sacrifício porque os filisteus estavam cercando ele, os filisteus estavam oprimindo ele, tá entendendo? E ele pegou, desobedeceu a ordem de Samuel, não quis esperar por Samuel. Porque o homem, quando começa um negócio na desobediência, irmão, ele vai até o fim desobedecendo ao Senhor. Ele vai até o fim desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, tá entendendo? Então o reinado de Saul não teve um sucesso até o final da carreira dele, porque ele foi um homem arrogante, soberbo, tá entendendo? Desobedeceu o profeta. E aqui ele está falando aqui, ó, Deus mandou Samuel repreender ele, e ele aqui no versículo 21 está dizendo, ó, no versículo 20, então Saul respondeu a Samuel, pelo contrário, eu obedeci ao Senhor e cumpri a tarefa para a qual ele me enviou. Eu trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí por completo os Amalequitas. Mas mentira. Mentira, porque o Samuel mandou ele destruir todos os Amalequitas. Mulher, criança, velho, velha, adulto, ovelha, boi. Não era para ele trazer nada do pessoal dos Amalequitas, porque os Amalequitas, Deus estava acertando umas contas com ele, porque quando os pessoal vinham saindo do Egito lá, ele não quis deixar o povo de Deus passar. Matou criança, matou mulher, fazendo guerra com o povo de Moisés, tá entendendo? E Deus mandou ele ir lá para se vingar da maldade que ele fez com o povo. E Saul fez aliança com o rei Agag, tá entendendo? Trouxe Agag vivo, trouxe os bois, trouxe os melhores das ovelhas, tá entendendo? E disse que tinha feito a vontade de Deus. Foi querer convencer Samuel que ele tinha feito a vontade de Deus. Então ele é mentiroso, tá entendendo? O homem é mentiroso. O homem, quando ele começa a mentir, quando ele começa a querer achar que ele pode fazer tudo, não é porque Deus ungiu ele podia desobedecer a Deus, ele podia fazer as coisas erradas e permanecer no reino, não, tá entendendo? Então ele diz assim, ó, mas o exército tomou as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do anatema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gigal. Deus não mandou ele trazer nada para sacrificar. Deus não estava pedindo para que Saul trouxesse boi, trouxesse Agag, trouxesse ovelha para sacrificar, não. Deus mandou executar tudo, tocar fogo e largar a mão para lá, tá entendendo? Mas ele não obedeceu, ele não executou a ordem de Deus. Então ele achou que ele podia desobedecer as ordens de Samuel, que era a ordem de Deus. O mal das pessoas hoje é que Deus está falando as coisas para ele, está usando a pessoa para falar para eles, e ele não quer aceitar aquela pessoa como homem de Deus. Não quer aceitar aquela pessoa que está sendo usada ali por Deus para orientar ele, para que ele pare de querer mentir, de querer enrolar, de querer desobedecer, tá entendendo? Porque a casa dele vai cair. O trono dele vai despencar, porque Deus vai tirar ele dali e vai botar outra pessoa melhor do que ele para governar no lugar dele, tá entendendo? Dê licença, irmão. Amém, irmão? Então que Deus, nessa tarde, possa estar falando com o teu coração, tá entendendo? Diz assim, ó, pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como maldade da idolatria, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei, tá entendendo? Então Saul, né, aqui no versículo 23 está falando isso. Aqui no 22 Samuel fala assim, ó, mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, enquanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício.
e o atender melhor que a gordura de carneiro, tá entendendo? Então aqui, né, a Samuel está repreendendo Saul, dizendo, ó, será que o Senhor tem tanto prazer em holocausto, tá entendendo? Ou de que se obedeça a palavra dele? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, tá entendendo? Às vezes as pessoas, Deus manda as pessoas fazer as coisas, diz, faz assim, faz desse jeito, mas as pessoas não fazem. E querem receber as bênçãos do Senhor, querem ser abençoados, e às vezes paga o preço, está pagando o preço porque não está fazendo o que Deus está mandando. Rejeita a palavra de Deus, tá entendendo, irmão? Vê um irmão ali no vídeo, ali pregando uma palavra, ensinando, glorificando a Deus ali, faz assim, Deus está mandando você fazer isso, que Ele quer te abençoar, que Ele vai te abençoar. Ah, não vou escutar isso aí não, que isso aí não é de Deus, isso aí é carne, isso aí é isso, é aquilo outro. Então, se você continuar desse jeito, irmão, na sua ignorância, você vai continuar na prova, você vai continuar sofrendo, quebrando a cara, tá entendendo? Porque Deus não vai te abençoar por causa da rebelião que você está fazendo contra um servo dele, uma serva dele, contra a palavra dele, amém? Porque Deus, ele não tem cor, não tem raça, não tem nada, porque ele usa o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele usa uma criança, ele usa uma mulher, ele usa um homem, tá entendendo? Então, não faça discriminação dos servos de Deus, não, das servas do Senhor que está ministrando a palavra para você, não, tá entendendo? Porque bem-aventurado, tá entendendo, é o homem que ouve a palavra do Senhor. Paulo disse que é melhor a gente escutar, tá entendendo, do que falar. A gente escuta muito, eu escuto muitos vídeos de pregação das pessoas que pregam também, porque do jeito que eu prego aqui para os irmãos aí do outro lado, para as irmãs, para as pessoas que estão me escutando, eu preciso também de escutar a palavra de Deus. O meu pastor na igreja, tá entendendo? Eu vou para a igreja escutar a palavra de Deus. Então, que Deus, irmão, te abençoe nessa tarde, tá entendendo? Diz assim, ó, não desobedeça a Deus não, irmão. Faça a vontade de Deus, tá entendendo? Deus não tem prazer em gente desobediente, não. Gente que não gosta de fazer a vontade dele, que não gosta de obedecer a ele, tá entendendo? Gente encrenqueiro, contendeiro, iracundo, perturbado, tá entendendo, irmão? Porque a pessoa, irmão, quando ela não está na paz, quando ela não está na comunhão, ela só perturba aquela pessoa que está do lado dela, tá entendendo? Porque você está orando, você está se preparando, você está lutando, tá entendendo? Para quando vier uma tribulação, vier uma prova, um negócio, você está pronto ali para rebater aquilo, para suportar, para repreender, tá entendendo? Se for para interceder, você vai interceder, e a pessoa não está fazendo nada. Aí quando chega a tribulação, vai ser mais uma tribulação do teu lado para te perturbar, querer te tirar da concentração, da direção de Deus. Mas Deus não vai deixar nada te atrapalhar. Continua firme, tá entendendo? Fazendo o que Deus está te mandando, obedece. Que obedecer é melhor do que você ficar sacrificando a tua por aí. Subindo para monte, descendo de monte e falando um monte de coisa que Deus não quer que você fale. Só fala na hora que Deus mandar. Na hora que Deus disser faz, tu faz. Na hora que Deus disser não faz, não faz. Obedece. Então aqui está dizendo assim, ó. Pois a rebelião é como pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei, tá entendendo? Então, ali naquela hora, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul, ele não orava mais, ele orava a Deus, não tinha mais a presença de Deus, Deus não se fazia mais presente para ele, tá entendendo? Então ele começou a ficar nervoso, perturbado, tá entendendo? A palavra de Deus diz que Deus permitiu um espírito de perturbação na vida de Saul, tá entendendo? Que esse espírito de perturbação só era quieto quando Davi tocava a harpa para ele, tá entendendo? Mas isso já é uma outra história, porque Davi foi quando Davi foi ungido rei. Então aqui embaixo diz assim, ó. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Tá entendendo? Ele queria que Samuel fosse com ele, entrar na casa do Senhor para adorar ele, para o povo ver que ele ainda estava no trono, que ele ainda estava como rei de Israel, mas ele já estava rejeitado por Deus, irmão. Ele não era mais rei. Naquela época que Samuel profetizou ali para ele que Deus tinha rejeitado ele como rei, ele estava rejeitado. Então não adiantava ele querer fazer mais. Ele ficou ainda, né, um tempo no reinado, que ele perseguiu Davi depois, tudinho. Então ele ficou, mas sem a presença de Deus. Porque Deus, enquanto ele estava aquele tempo ali ainda no trono, Deus estava preparando Davi para que Davi não caísse na mesma transgressão de Saul. E mesmo assim, Davi ainda caiu. Quando ele matou Urias, né?
botou o soldado na frente da guerra, para o soldado morrer e ele ficar com a mulher de Uria, tá entendendo? Davi ainda pecou. Mesmo assim, sofrendo, sendo perseguido por Saul, sendo maltratado, sendo tudo. E quando assumiu o trono, tá entendendo? Para você ver que todo homem é falho. Ele pecou ainda, ele fez coisa errada. E por causa desse pecado dele, ele pagou um preço muito caro, tá entendendo? Quase que ele perdeu o reinado dele também, mas Deus teve compaixão dele, Deus teve misericórdia e não tirou o reino de Davi. Tá entendendo? Então aqui diz assim, ó. Mas Samuel disse a Saul: Não votarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa, e esta se rasgou. Então Samuel lhes disse: Hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o Deus ao teu próximo, que é melhor que tu. Tá entendendo? Então, naquele dia, naquela hora ali, Samuel executou toda a arrogância de Saul, tá entendendo? Dizendo: Hoje, como tu rasgasse minha capa, segurasse na minha capa e rasgasse, Deus hoje está rasgando o teu reino de ti também. Tu não é mais rei de Israel, tá entendendo? E eu acho uma coisa, sabe, irmão, muito triste um homem ser rejeitado, tá entendendo? Por Deus. Um homem que Deus não quer mais nada com a vida dele, tá entendendo? Porque ele desobedeceu, ele pecou, ele fez coisa que não agradou a Deus. Não foi uma coisinha à toa, não, irmão. Ele desobedeceu a Deus, que Deus não era para trazer nada, e ele, como um rei, ele tinha que dizer: povo, não leva nada. O que levar vai morrer, tá entendendo? O que pegar alguma coisa aí para levar vai morrer, vai ser executado, porque eu vou mandar. Mas ele apoiou, ele deixou o povo trazer os bois, as ovelhas, trouxe a Gag como amigo dele, tá entendendo? Você vê, ele acha que era rei, a Gag chegou: não faz isso comigo não, que eu te dou uma porção de ouro que tem aqui de prata, e ele trouxe a Gag agarrado do lado dele, tá entendendo? Você vê como o homem se corrompe, como o homem, tá entendendo? Se deixa levar pelas coisas material, pelas coisas dessa vida. E tem muitas pessoas, mano, dentro das igrejas, dos ministérios desse jeito, irmão. Homens gananciosos, tá entendendo? Que tem ganância por dinheiro, tem ambição por dinheiro, tá entendendo? São pessoas capitalistas, não são socialistas, tá entendendo? É pior do que político. Político socialista é aquele político que trabalha para ajudar o povo. E o capitalista só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro, ganhar dinheiro do povo, cobrar imposto, maltratar o povo e não quer saber de ajudar ninguém, tá entendendo? Então, tem gente dentro das igrejas pastor e homens que dizem ser de Deus, que são gananciosos por dinheiro. Só pensa em dinheiro, só ele vive bem, só a família dele tem de tudo, e às vezes o irmão está ali dentro da igreja, pagando aluguel de casa, no maior sacrifício, tá entendendo? Ele não quer nem saber a vida daquela pessoa, como ele vive, como eles coisa não, porque ele quer que você abençoe a igreja deles todo mês com o seu dízimo, com a sua oferta, tá entendendo? Mas não quer te ajudar, não quer saber, não vai na tua casa, se tu ficar doente em casa, nenhum vai lá te visitar, ninguém vai ver você como é que você tá entendendo, irmão? Porque eles não querem esse trabalho, não. E dizem ser pastor, o pastor, não, ele vai atrás. Pastor, ele vai atrás, ainda existe pastor hoje dentro das igrejas, do ministério, irmão, que ainda vai atrás da ovelha, que ele olha assim dentro da igreja, ele está pregando, ele vê que naquele banco ali, naquele lugar, falta um irmão ali, que toda vez que ele está no culto, o pastor vê ele ali naquele lugarzinho dele, escutando a palavra de Deus, fazendo a campanha dele, tá entendendo? E ele, quando olha naquele banco que não vê aquele irmão num culto, depois não vê no outro, ele já começa a ficar preocupado, ele já começa a se preocupar com o irmão, pergunta para o obreiro, para as irmãs: o irmão fulano aí, cadê ele? Nunca mais vi ele aqui na igreja. Irmão, onde é que ele mora? Ele vai, se ele não puder passar, ele manda um obreiro lá, ele manda uma obreira, manda uma serva de Deus lá na casa do irmão ver o que está acontecendo, porque ele tem a direção de Deus, irmão. Ele tem o Espírito Santo de Deus, o discernimento, está entendendo que ele tem que ajudar as ovelhas do Senhor, ele tem que apoiar os obreiros, ele tem que apoiar as ovelhas, ele tem que estar fazendo a obra de Deus com justiça, irmão. Que é assim que Jesus quer que os pastores, os obreiros, os presbíteros da igreja trabalhem. Essas pessoas que só querem saber de posição, irmão, só quer saber de estar dentro de um paletó, que acha que ele dentro do paletó ele é a maior autoridade do mundo. Não é nada, irmão. Se o paletó fosse autoridade, os políticos eram mais autoridade que tinham, porque de meia hora eles trocam de paletó, de roupa para fazer reunião, tá entendendo? Paletó e gravata não é nada para Deus, tá entendendo? Mas o homem tem que se vestir bem, tem que se vestir decente, tem, mas
É bom se vestir bem, mas é bom você estar revestido com o poder de Deus, com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus, para também você estar bem vestido e bem aparente. Aí você fica, se você já é bonito, vai ficar mais bonito ainda, tá entendendo, irmão? Porque você tem a presença de Deus, a graça de Deus na tua vida. Agora vestir roupa terna só para dizer que quem botar uma Bíblia debaixo do braço sair andando com ela num sol quente desse, num calor desse que tá aí, os outros vão chamar você de louco, irmão. Tá entendendo? Porque a palavra de Deus não se constitui em roupa, em paletó, em gravata, não. A palavra de Deus é espírito e vida para aqueles que crê, tá entendendo? Você pode estar com a camisa polo, você pode estar com a camisa social, você pode estar com paletó. Se você tem a palavra de Deus, ela vai sair da tua boca e vai fazer justiça. Vai curar, vai libertar o irmão, vai fazer aquilo que Deus quer fazer na vida dele, tá entendendo? Porque você é um homem de Deus, usado por Deus, tá entendendo? Então essas pessoas, irmão, que acham que é alguma coisa, não sendo nada, tá entendendo? O apóstolo Paulo fala que eles, tá entendendo, querem ser mestres da lei, e não entendem nem o que eles falam, tá entendendo? Eles querem ser mestre da lei, quer falar da lei, quer dizer, quer falar isso, quer debater aquilo, e nem eles mesmos entendem o que eles falam. Porque o entendimento quem dá para você é o Espírito Santo de Deus, para tu entender as escrituras, entender a Bíblia, entender a palavra, tá entendendo? E as pessoas que te escutam vai ser abençoado, vão receber paz, vão receber alegria, tá entendendo? Porque você está falando pelo Espírito Santo do Senhor. Então que Deus te abençoe, irmão. Se você está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, vigia. Se você está escolhendo alguma coisa que você vê que não é da vontade de Deus, não faz não. Tá entendendo? Porque se você perder a graça de Deus, perder a presença de Deus na tua vida, o inimigo, é isso que o inimigo quer, para te derrotar, para te humilhar, para pisar em você, para te defamar, tá entendendo? Então a gente não pode deixar que nada desse mundo material, tá entendendo? Venha tirar de nós a divindade, a graça do Senhor Jesus Cristo que está na nossa vida, na tua casa, na tua família, tá entendendo? Então, guarda essa palavra nesse dia, tá entendendo, irmão? Não seja desobediente nem Saul, não. Não seja um homem arrogante, obstinado de coração, não. Obedeça. Se ele tivesse esperado o Samuel para fazer o sacrifício quando os filisteus vinham cercando ele, ele não confiou em Deus. Ele achou que ele era rei, que ele tinha autoridade, que ele podia oferecer o sacrifício. Samuel disse, só oferece o sacrifício quando eu chegar aí, mas ele não esperou para Samuel. E por ele desobedecer, tá entendendo, irmão? Ele começou a perder as batalhas dele, começou a sofrer. E qual foi o resultado de Saul? Ele mesmo se matou com a própria espada dele, tá entendendo, irmão? Porque Deus deu ele a Davi, duas vezes a mão de Davi para Davi matar ele. Mas Davi não teve misericórdia. Davi disse, esse homem é um ungido do Senhor, eu não posso tirar a vida dele. Se Deus deu para ele, Deus mesmo vai fazer isso, que eu não vou fazer com a minha irmã, tá entendendo? Porque Deus ainda respeitava Saul como um ungido de Deus. A gente não pode, meu irmão, tá entendendo, ficar desprezando nem aqueles que Deus já não tem mais nada a coisa, a gente não pode desprezar, a gente tem que deixar ele pular, orar para aquela pessoa e entregar na mão de Deus, tá entendendo? Porque Deus sabe o que ele vai fazer. Deus sabe a atitude que tem que tomar. Não sou eu que vou fazer justiça com a minha mão, não sou eu que vou fazer justiça com a minha boca, falando besteira, julgando o irmão, jogando pedra, porque a palavra de Deus diz que com a medida que eu medi, também eu sou medido. Eu não quero isso para a minha vida, tá entendendo? Nem para a tua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus venha abrir as portas da oportunidade para você, que você venha escolher as coisas certas na hora que você for pedir para Deus, escolha o que é certo, veja o que é bom para você. Se você vê que não é bom diante de Deus, não faça, irmão, para você não perder a sua comunhão que você tem com Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Abre esse vídeo, tá entendendo? Escuta essa palavra, compartilha ela com a tua família, com teus amigos, tá entendendo? Se inscreve aí no canal para que você todo dia esteja escutando a palavra de Deus aqui. A gente unida aqui no Espírito Santo, tá entendendo? Fazendo a vontade de Deus. Deus te fortalecendo aí e me fortalecendo aqui também. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Amém?